Olá, pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite para você, de onde você estiver falando ou nos assistindo. Aqui quem fala é a Andréia Stanislau Dias, do canal Avalie e Realize no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha aqui. Hoje nós estaremos conversando com a Sônia Stanislau, ela que é técnica em contabilidade, com uma vasta experiência no mercado. Vamos conhecer um pouquinho da experiência dela e você. Você tem interesse nessa área? Então vem com a gente, fica aqui, não sai daqui, porque eu tenho certeza que você tem muito a aprender com a gente hoje. Então vamos lá. Vamos conhecer a Sônia. Boa tarde, Sônia. Seja bem-vinda ao canal Avalie e Realize. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos os ouvintes aí. E meu nome é Sônia Regina Stanislau Ferreira e atuo na área de técnica de contabilidade já por 30 anos, né? Por conta Sim. própria. Até então, eu fui funcionária há 2 anos e, a partir de 2 anos trabalhando empregada como primeira experiência profissional, e logo eu resolvi abrir o meu próprio escritório. E já vai para 30 anos agora. E tem sido bênção para nós. E estarei aqui à disposição para responder a qualquer pergunta, né, que venha me surgir. Tá bom? Muito obrigada, Sônia, por ter encontrado esse espaço aí na sua agenda, que eu sei que não tem muito espaço, né? Mas você reservou esse espaço para Verdade. estar com a gente. Muito obrigada por ter aceito esse convite, tá bom? E como vocês ouviram aí, são 30 anos, né, gente, de experiência. Então, quanta coisa a gente tem que aprender, tem para aprender com a Sônia aqui hoje, nesse tempo aqui com a gente. Então, vamos lá, Sônia, você já começou dizendo que inicialmente você trabalhou para um outro escritório de contabilidade, mas eu tenho certeza que a sua história não começou aí, né? Começa com a gente, porque aqui no canal nós temos, né, adolescentes, jovens e até adultos em migração de carreira, né? Então, conta um pouquinho para a gente como foi lá no início, né? Como era o teu nível de autoconhecimento enquanto para essa área profissional, né? Lá na tua adolescência, lá na tua juventude, como é que era o teu nível de autoconhecimento assim? E como aconteceu a sua escolha profissional? Como é que você foi galgando aí na sua vida profissional? Desde lá de trás até aqui, assim, um resuminho, para a gente te conhecer melhor. Bom, na verdade, há uns anos atrás, era possível se trabalhar com 14 anos, né? Hoje, na verdade, não há essa liberdade, só no caso do menor aprendiz. Mas eu, com 14 anos, já queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro. Então, eu comecei numa confecção, né, depois de muita insistência com meu pai, porque eu não estava formada ainda, estava fazendo ensino médio ainda, e ele não autorizou que eu fosse para a fábrica, que eu fosse trabalhar. Mas eu era muito determinada. Então, eu falei: não, eu quero ter o meu dinheiro, eu vou trabalhar. E comecei numa confecção, e depois me tornei uma profissional nesta área, né, uma costureira profissional. Depois eu trabalhei em lojas, né, saí de uma empresa para outra, e a empresa às vezes não queria pagar o piso profissional, porque crise, né, financeira e tal. Então eles aceitavam, mas queriam rebaixar o meu salário, me pagar menos, sabendo que isso é errado, mas não aceitava essa categoria de profissional, queria me colocar como ajudante, auxiliar de costureira, e eu não aceitei. Falei: não, eu já sou uma profissional, então isso é um ponto positivo. E aí eu saí, eu não, prefiro trabalhar em loja, em outra função, em outra coisa, até eu achar um local a qual venha me aceitar na função que realmente eu sou, profissional, uma costureira profissional. E aí depois eu consegui, né? E depois eu comecei a querer sair do ambiente de fábrica. Eu falei: poxa, eu quero trabalhar no escritório. Eu via minha irmã trabalhando, né? Eu falava que eu me cansava mais do que ela. Aí ela: a gente cansa muito com a mente e tal. Eu falei: não, na fábrica a gente cansa muito mais. Falei: não, eu quero trabalhar em escritório, não diretamente contabilidade. E eu comecei a estudar, voltei a estudar. A princípio fiz processamentos de dados, depois eu não achei interessante, né? No segundo grau eu fiz processamento de dados, depois eu falei: não, isso não está legal. Aí mudei para contabilidade.
técnico de contabilidade. Fiz estágio na escola, que tinha um escritório modelo, né, livro ração, livro diário, livro cais. Fizemos o estágio ali e consegui, tirei o meu diploma de técnico de contabilidade. Logo de imediato, eu trabalhava numa fábrica, quando eu me formei, e aí a minha irmã conseguiu para mim, num escritório. E eu trabalhei 2 anos nesse escritório. 2 anos, não nesse diretamente. Trabalhei nesse, num período, depois fui para um outro, que somando deu um total de 2 anos. Só que ali eu queria aprender de tudo. Tudo que me passava e o que não passavam também, né? A minha ansiedade de aprender, de querer fazer, de querer acertar. Às vezes acertava, às vezes errava. Mas, assim, eu fiz um primeiro período aí de uns meses de experiência, depois assinaram minha carteira e tal, fiquei 2 anos. Quando eu saí desse escritório, eu até falei para a dona do escritório, ela me dispensou, eu falei, um dia eu vou abrir um escritório para mim. Ela até debochou, ela falou, ah, vai sim, vai sim. Ela até fez esse comentário dessa forma. Mas aí eu voltei para a fábrica, depois que eu saí desse escritório, eu voltei para a fábrica, mas fiquei na expectativa de trabalhar para mim, até que apareceu a primeira empresa, né, de um pessoal da família mesmo. Então eu comecei ali na sala da casa da minha mãe, porque eu não tinha como pagar um aluguel numa sala. E ali eu fiquei por 5 anos, com isso eu fui me equipando, fui comprando computador, comprando mesas, adquirindo clientes, não precisava pagar aluguel. E aí foi assim que começou, até que uma pessoa da prefeitura, um fiscal, ele mesmo falou: por que que você não vem para o centro? Aluga uma sala. Aí eu falei para ele: mas as salas geralmente pedem fiador. Eu hoje posso pagar um aluguel, mas eu não tenho fiador. Aí ele até falou assim: olha eu aqui, eu posso ser seu fiador. E eu falei: sério, Barbosa? Você pode ser meu fiador? Posso? Procura a sala que eu vou ser o seu fiador. Um fiscal da prefeitura, Barbosinha. Eu tenho o maior Ah, carinho, né, o maior carinho por ele, que ele faleceu. Morava lá em Nilópolis, e a aham, prefeitura aqui de Caxias. E aí ele, não, vê lá, menina, vê lá que eu vou ser seu fiador. Aí eu arrumei uma sala ali na Duque de Caxias, ali trabalhei um bom período, depois fui para uhum, outro prédio, um prédio melhor. Ele continuou sendo meu fiador. Depois, uhum. nesse mesmo prédio, eu mudei de sala, porque eu queria uma sala melhor, uma sala maior, e com isso a imobiliária falou: não, dona Sônia, não precisa mais o fiador. Já dá para fazer sem o fiador para a senhora só está mudando de sala. Que Aí bom. foi que eu comecei, fiquei sem o fiador, e depois consegui comprar o meu imóvel, né? Agora aqui já há uns 4 anos, mais ou menos. Eu estou instalada aqui, num imóvel próprio nosso. Eu sei que no total já vai para 30 anos. E tem sido uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa durante esse período. E são desafios, né? Eu creio que vem outras perguntas por aí, mas é um grande desafio. Mas tem que haver determinação e vontade de aprender, correr atrás, né? Não simplesmente fazer aquele horário, tá no meu horário, isso aqui é isso e acabou. Não, tem que haver sempre um desejo de crescimento, tá bom? Sim, com Então, certeza. Nossa, que história, né? Assim, tantas coisas, tantos desafios superados, né? Quantas superações. Então, vamos continuar então para as próximas perguntas. É, a gente sabe que existem várias profissões que, dentro de uma mesma área, que existem diferentes níveis, né? Tem um nível técnico, tem um nível básico, né? Auxiliar, como você colocou, era enfermeira, não, era costureira, né? Aí você já era uma profissional, mas queriam te dar um salário de auxiliar. Então, na área, por exemplo, de enfermagem, de administração e da contabilidade, existem esses níveis. No caso da contabilidade, né, como é que se delimita a atuação do técnico para a atuação do graduado em ciências contábeis? Dá uma palhinha para a gente sobre essa diferença. na verdade, existe realmente esses dois níveis. Mas se for CLT, tá? Se a pessoa não tem escritório, a pessoa vai ser CLT, e tem um dissídio da categoria. Então, no dissídio, tem os salários, tem os pisos.
né? Tem o piso de auxiliar, tem o piso auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade e tem o profissional. Então, segue-se o dissídio da categoria, mas isso em qualquer área, inclusive da contabilidade. É claro que pode ter um contador que ele pode trabalhar numa empresa e ele determinar o salário dele. Ele vai atuar como contador numa grande empresa e ele vai determinar. O que ele não pode é ganhar menos do que está no dissídio coletivo da categoria. Isso é um fato. Uhum. E se Ok. tratando de um profissional liberal, um profissional, que é o meu caso, nós determinamos o nosso salário, nós determinamos o que vamos cobrar de honorário para cada empresa. Eu, por exemplo, eu não tenho um padrão, eu não sigo uma meta de um padrão. Todas as empresas é X, com funcionário X, sem funcionário X, não. Geralmente eu olho o porte da empresa, eu olho o faturamento da empresa. Para começar, a gente nunca pega lá em cima, a gente coloca menos. Aí, à medida que vou vendo o crescimento da empresa, o faturamento da empresa, aí uma vez por ano, que geralmente é em janeiro, nós fazemos geralmente uma atualização de valores, de honorários. Né? Então, isso varia muito de escritório para escritório. Entendeu? Mas no caso de CLT, de fato, segue sim o dissídio. Existe lá o Uhum. dissídio. Você pode pedir aí, eu quero ganhar X, né? E se a empresa te oferecer menos do que está no dissídio, isso não é certo. É contra a lei. No meu caso, lá atrás, não é que eles quisessem me colocar como costureira com piso de ajudante, eles queriam me colocar como auxiliar de costureira, porque não Aham. pode ser a mesma atividade e rebaixar o salário, né? Tem que seguir o dissídio. Então, eles queriam me colocar não como costureira ganhando como auxiliar, eles queriam me colocar como auxiliar. Aí tem Entendi. essa diferença. Né? Mas no caso da contabilidade, tem esse grande diferencial, de fato. Tem os autônomos, né? E tem os CLT, entendeu? Entendi. Só para esclarecer quem não está familiarizado com a nomenclatura, né? CLT é Aham. aquele profissional que trabalha de carteira assinada Carteira pela assinada. consolidação das leis trabalhistas, não é isso? Sim, sim, é isso aí. Isso, então. Ok, Sônia, você já deu uma adiantada para a gente na questão do salário, né? Que eu acho que Uhum. quem quer trabalhar, né? Uma das grandes informações aí é a questão a questão salarial, a questão da É remuneração. verdade. Agora vamos passar para a parte da atuação desse profissional, né? Em que a atuação é de nível técnico, em que a atuação é de nível superior? Pode trazer esse esclarecimento para a gente, para as pessoas que estão aí nos assistindo? Olha, Andréia, no meu caso, por exemplo, eu como tenho um escritório, eu preciso dar conta de tudo. Para mim, eu não posso ter essa separação. A única coisa que eu, como técnico de contabilidade, não assino, na verdade, até balanço eu posso assinar, né? Acho que é análise contábil, perícia contábil. Uma perícia contábil eu não posso assinar. Mas eu tenho antes que ele é formado, que no caso é o meu filho. Ele é pós-graduado em contabilidade. Ele fez a ciências contábeis e fez a graduação, né? Então, precisando, eu tenho ele que assina. Balanço também, geralmente, ele que faz e assina, mas isso não me impede de assinar um balanço. No mais, eu tenho total liberdade para trabalhar, né? Para fazer a parte contábil, fiscal, departamento pessoal, constituição de empresa, que é o meu forte, eu pego a constituição, eu faço transformação, eu faço alteração, eu faço baixa, faço toda essa parte. É claro que aqui no escritório é dividido no fiscal, no contábil e departamento pessoal. E o financeiro geralmente sou eu, né? Eu e o Anderson. Mas a gente tem aqui a parte do departamento pessoal, tem o fiscal e tem o contábil, entendeu? Então, eu não faço tudo, é claro que eu não dou conta, né? Eu tenho a minha parte de supervisionar tudo e a parte de legalização, geralmente, eu faço, entendeu? E a parte fiscal, o Anderson controla. Mas isso não me impede de fazer, não me impede, né, de estar atuando também. O que eu não posso assinar é essa parte da perícia, né? Isso aí ele que faz, no caso, neste Sim, caso, sim. entendeu? Agora, Tá quando a bom. pessoa entra numa empresa que é uma CLT, cada escritório vai determinar o que ele vai fazer, entendeu?
Tem escritório que chega uma empresa nova, dá para um funcionário fazer. Eu até então não confio. Quando eu recebo um cliente novo, eu, como dona do escritório, eu faço questão de constituir a empresa do cliente. Eu vejo cada detalhe, o que ele quer, a atividade que ele quer, qual é a necessidade dele, entendeu? É, então, eu analiso muito o primeiro passo. Depois que eu pego a empresa, que eu termino de legalizar ela toda, aí eu passo para o fiscal, eu passo para o DP, eu passo para o contábil. Ó, essa empresa aqui é nova, é isso, mais isso, mais isso. Ou então, se eu pego de outra contabilidade, vamos supor, tem um outro escritório, o cliente quer mudar de contabilidade. Agora acabei de receber uma igreja que veio de outra contabilidade. Primeiro passo passa por mim. Eu é que vou analisar tudo, vou olhar tudo, pesquisa fiscal, vejo que está em aberto, entro em contato, olha, está em aberto isso, mais isso, mais isso. Esse primeiro contato é meu. Eu sempre fiz questão. Eis aí a questão de eu hoje estar sempre pegada no escritório. Aposentada já há 2 anos e estou aqui, porque eu sou muito enjoada com esse negócio. Então, esse primeiro contato é meu, eu faço questão de ver, de passar, de analisar. Depois que eu tenho tudo analisado, é que eu vou distribuir. Eu vou lá no DP, passo para o DP, eu passo lá para o fiscal, eu passo para o contábil, eu passo para o Anderson. Eu dou na mão já mastigadinho, entendeu? Então é assim. Agora, se é uma CLT, se o pessoal vai trabalhar em um escritório, lá o dono do escritório vai determinar o que a pessoa vai fazer. Entendeu? Aqui no escritório, Andréia, eu nunca peguei nenhum profissional. Eu sempre preparei pessoas. Uhum. Ninguém que trabalhou comigo até hoje tinha experiência em contabilidade. Ninguém. Só um sobrinho nosso, né, o Fábio, ele trabalhou, ele se formou junto com o meu filho, também nunca tinha trabalhado em contabilidade. Então ele pegou o serviço, né, e depois precisou sair porque ele mudou para bem longe. Hoje ele está atuando na área onde ele aprendeu conosco. Inclusive, quando ele tinha dúvida, ele ligava para o nosso boletim de assinatura, fazia uma propaganda aqui, ligava para a Coad, tirava as dúvidas necessárias, e com isso ele ficou, né, bem familiarizado com o serviço, começou a entender bem, depois ele precisou sair. Hoje ele trabalha numa grande empresa fazendo o serviço que ele fazia aqui. Entendeu? Mas ninguém assim que eu peguei. Eu até falei, olha, eu não gosto de pegar pessoas já que tem um profissional da área, porque vem cheio de costumes. E eu gosto de Uhum. botar o meu ritmo de trabalho, a minha organização, a forma que eu costumo trabalhar com as empresas, né? O nosso controle interno. Então, com isso, eu acabo pegando pessoas que nunca trabalhou. Tem uma moça que ela trabalha comigo já há 7 anos, né? Uma funcionária nossa. Ela já trabalhou no RH de uma transportadora só. Sim. E hoje ela é meu braço forte aqui no departamento pessoal, tudo ensinado por mim, né? Outro ponto também, uma vez uma empresa contratou uma pessoa, a menina não entendia nada, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, e a menina ficou perdida no escritório. Aí eu falei, eu vou aí na empresa. Eu fui lá na empresa, sentei, eu fiquei umas 3 horas com ela, ensinando a ela lá na empresa dela, uma Empresa fábrica de cliente costura. do seu escritório, é isso? Empresa cliente, Cliente empresa do meu escritório. cliente. A menina falou: olha, dona Sônia, eu arrumei uma menina, mas ela não sabe nada, eu preciso ensinar tudo, que não sei o que. Aí ela me fazia tanta pergunta que eu falei assim: olha só, eu vou dar um pulinho aí, vou bater um papo com essa menina, né? E, inclusive, agora, hoje mesmo, tem uma empresa aqui que ela contratou um administrador e uma administradora. Os dois são formados sem experiência profissional. Se formaram na faculdade. Mas eles fazem tanta coisa assim que eu falei, menina, não adianta você ter dois administradores, um tratando da parte de departamento pessoal, o outro tratando da parte financeira, sem eles terem experiência, sem ter prática em nada. Marca comigo que eu vou aí. Mas eu quero conversar com você e com eles dois. Ou vocês vêm aqui. Porque tem muita coisa na prática que você precisa aprender. Hum. Departamento pessoal é um mistério terrível. Cada hora surge uma situação nova. Você tem funcionários que daqui a pouco cada um te traz uma situação. E você tem que tapar, e a lei muda.
as leis mudam, sim, os ritmos, né? As coisas que o governo determina. Então, muitas das vezes eu também faço isso, e sem, o pior, sem custo, né? Porque eu me ofereci, tanto de uma quanto da outra empresa, para eu ir no local para orientar, sim, né? Porque cada empresa é uma história, cada funcionário é uma história, é verdade. entendeu? Então, eu também, às vezes, me ofereço para ensinar. Então, ninguém que trabalhou comigo tinha experiência na área. Todo ele eu fui dando liberdade de aprender, e eu ainda falo, tem dúvida, liga, nós temos o jurídico, tem o boletim de assinatura, eu pago para isso, eu pago para fazer consulta, então vai lá, consulta, Sônia, isso aqui, tem o boletim, liga porque eu não estou podendo atender. Me diz uma coisa, me chama a atenção algo que você falou assim, que os escritórios não são iguais, né? E cada escritório vai decidir que tipo de trabalho vai prestar. Então, assim, Uhum. aí no seu a gente já percebeu que você presta serviço em departamento pessoal, em jurídico, em financeiro também, não é isso? Financeiro? Fiscal, contábil, Fiscal, isso, e contábil. Então, assim, existem é, esses podem ser chamados de nichos dentro da área de contabilidade, é isso? pode ser. E tem escritório que ele pode se concentrar em um apenas ou outro de um desses serviços, ou tem até mais serviços do que esses que Não, podem ser. uma empresa, ela abrange tudo isso. Ela abrange, ela é obrigada a ter. Fiscal, Uhum, contábil, departamento pessoal, não. Porque nem toda empresa tem funcionários registrados, entendeu? Mas às vezes não tem funcionário, mas tem um sócio que faz um prolabore. Então ele entra pelo departamento pessoal. Porque o uhum, prolabore de um sócio, hoje, ele não é num carnezinho. Ele é feito dentro do departamento pessoal e informado a CEFIP. Que hoje, daqui uns dias, né? Hoje a gente ainda tem informado ainda no e-social. Então, isso também envolve departamento pessoal. Só que tem escritório que ele terceiriza. ah, Ele, ele terceiriza a parte de departamento pessoal. Outros terceirizam o fiscal. Outros, conforme tem alguns escritórios, ou muitos, digamos assim, né, virtual, que eles terceirizam tudo, entendeu? entendi. Eu Dá ainda só sou uma muito palhinha enjoada para com isso. entendi. Dá só uma palhinha para a gente, assim, bem rapidinho, o que que faz, assim, departamento pessoal, você já deu uma explicação, né? Que é tratar das férias do funcionário, se tem funcionário que está pelo INSS, se não está e tal. Né? E geralmente o departamento pessoal é o mais conhecido. Mas o que que faz o técnico de contabilidade nessa área de fiscal, de contábil, de jurídico, só para a gente ter uma ideia, ou o pessoal que Não, tem interesse nessa área, para conhecer um pouquinho. o jurídico que eu quis dizer é nosso boletim de assinatura, que é o jurídico. A Hum, gente não atua diretamente na parte jurídica aqui, apesar de que nós temos advogados que a gente pode passar, se tratando de jurídico. Mas essa parte que eu digo é o nosso fiscal, é o nosso boletim de assinatura, a qual nós ligamos e a gente se baseia nessas informações que, no nosso caso, nós trabalhamos com a COAD, né? Então, é o nosso apoio jurídico é esse. A gente liga dentro da lei, né? É muito difícil a gente precisar entrar em contato com o advogado. Precisando, nós temos, mas quando eu digo jurídico, é isso. O departamento pessoal é a parte que trata todo funcionário, admissão, demissão, alteração, afastamento, doença, emissão de CAT, auxílio doença, acidente de trabalho, entendeu? Toda essa parte de rescisão. Agora, a parte fiscal e contábil é a parte que envolve faturamento, emissões de nota, declarações que a empresa tem que fazer e o balanço, entendeu? O hum, balanço contábil da empresa, que aí fica nesses dois ângulos aí, que é o contábil e o fiscal. Tem empresa que terceiriza porque hoje não se tem nada físico, né, praticamente. A única coisa física que eu mantenho é funcionário, porque eu ainda faço questão de homologar aqui. Só quando a empresa é longe, eu tenho empresa em vários lugares, né? Vários lugares mesmo, então tem casos que a gente manda tudo para a empresa, eles fazem a homologação e manda de volta. hum, Mas eu ainda gosto de ver o funcionário aqui no escritório assinando livro, sim. entendeu? Tem carteira que é física, tem carteira que é digital, mas tem uma que é física. Hoje mesmo
atendi uma pessoa, minha carteira é física, dona Sônia. Eu falei, então você traz para eu dar baixa direitinho, entendeu? Ah, Então eu não gosto disso, eu ainda gosto de ver o atestado médico demissional original, sabe? Então eu ainda passo por isso. É claro que tem muitos que eu mando por e-mail. Então só o meu DP que é físico, os demais não. Os demais a gente não tem o físico, mas tem uma, uma rotatividade de trabalho bem grande, entendeu? E vai modernizando, né, Andréia? Porque você vê, antigamente, quando eu comecei, eu tinha que ir nas empresas, ou as empresas traziam aquele bolo de nota de compras, né? E trazia as vendas. Hoje não, hoje as notas fiscais são online, as compras, a gente tem um sistema que a gente puxa as compras. Ele não precisa me dizer, eu vendi X, eu estou vendo aqui quanto que ele vendeu, através de um sistema que a gente tem, e todos os escritórios, né? Eu creio que quase que 100% deve ter, porque não existe mais isso. ah, Você ir catar nota nos locais. Então, o fiscal e o contábil trata essa parte, entendeu? sim, E o entendi. departamento pessoal diversifica muito, porque eu tenho clientes que mandam o documento funcionário para admissão, manda por e-mail para Sim, gente. Eu também recebo, mas tem muitos que vêm aqui trazer, entendeu? Aí é por aí. entendi. E daí a importância, né, da pessoa estar sempre se atualizando, inclusive com as questões da tecnologia, né? Porque é É afetado verdade. diretamente pela tecnologia. Quantas coisas já mudaram em 30 anos, né, no exercício aí da É profissão. verdade. É importante estar Mas se atualizando. no caso de departamento pessoal, é muito ruim, porque se eu não mantenho esse controle rigoroso, havendo uma fiscalização do Ministério do Trabalho, eu tenho que apresentar. Eu tenho que Verdade. apresentar todos os contra-cheques. O fiscal só fala assim, me manda todos os contra-cheques desse funcionário. Aí, quer dizer, a empresa lá também tem que ter a sua organização. Eu tenho Sim, empresas que guardam no local, mas eu tenho empresa que traz. Ela espera 6, 7, 8 meses, depois traz. Um monte de documento para arquivo. Eu gosto, por quê? Porque havendo uma fiscalização, eu simplesmente tenho que mandar. sim, Ah, o fiscal ele pede todos os contra-cheques, né? Se for o depósito em conta, ele pede o contra-cheque e o depósito feito em conta, entendeu? Então, tá online, beleza, mas eu tendo físico também, eu me organizo. Pede livro, pede rescisão, pede canhoto de auxílio, pede atestado médico demissional. Então, é imprescindível a organização, entendeu? É imprescindível, não tem como trabalhar se não for organizado, com entendeu? certeza. Chega uma hora que você não vai dar conta, você vai se enrolar e vai ficar estressante, entendeu? Imagino, imagino. Como você avalia assim, as possibilidades de campo de trabalho nessa área do técnico da contabilidade, tanto no âmbito público quanto no privado? Assim, como você vê a atuação no mercado de trabalho? Assim, como que você vê esse mercado hoje? Eu acho que é muito amplo. Se tem alguém que queira fazer a contabilidade, ingressar nessa área, é muito bom. E o mercado é muito vasto para essa atividade, entendeu? Para essa função aí, no caso, você pode tanto trabalhar para você, como você pode ser empregado, né? Chega a época de imposto de renda, quem sabe fazer ganha dinheiro, porque pode fazer em casa o imposto de renda. É claro que tem que estar preparado, porque se cair em malha, você que vai ter que responder, você que vai ter que dar conta, né? Atender o cliente, responder para ele, olha, você caiu em malha por causa disso e disso, eu vou resolver. Você que fez, então você tem que saber por que que ele caiu em malha e corrigir, né? Entendeu? Eu sei que se alguns jovens aí tiver ouvindo, vai ou queira, né, entrar por essa área, Sim. assim, vale a pena mesmo. E até me chamou a atenção, né, quando você diz que sempre treinou seus funcionários, né? Uma vez que a pessoa de fato se interesse por essa área e tenha também o dom do ensino, uma outra forma de atuar é com consultoria, né? Porque acaba sendo uma consultoria. É, Essa experiência que você narrou com a gente aqui, para a gente aqui, que você foi lá na empresa para poder treinar a funcionária da sua aham, empresa. Então, ao mesmo tempo, você treina mais uma pessoa que vai facilitar o trabalho do teu cliente e você acaba fidelizando aquela empresa como cliente sua. Eu achei bem é interessante verdade. essa parte de consultoria Uhum. também.
Mas nesse caso eu faço só pessoas ligadas a mim, já clientes, né, eu nunca me ofereço para dar esse tipo de consultoria, porque na verdade não há tempo para isso, eu não tenho tempo. Mas assim, eu pego a minha empresa, pessoas dentro da minha empresa, eu me disponho a ajudar ele lá no escritório dele, entendeu? Lá na empresa dele eu me disponho para porque vai me ajudar também. Se a pessoa não sabe alinhar com a contabilidade, a gente tem problema, entendeu? E às vezes o cliente não tem paciência. Ele só reclama, cobra, né? E é muito ruim. E outra coisa também, às vezes você pode já vivi essa experiência, não foi boa, de a pessoa lá no escritório da empresa fez coisa errada e quis apontar a contabilidade como culpado, entendeu? Isso também é uma situação ruim. Então, tudo tem que estar escrito, tem que estar no e-mail, tem que estar, sabe, para questão de você provar que você não foi você que errou, porque às vezes há isso também. O funcionário que está lá na empresa, né, pode querer jogar a responsabilidade para a contabilidade. Desonesto até, né? Entendeu? Sim. Hoje, hoje tem de tudo, né? Então a gente tem que, de fato, ter uma Uhum. expertise profissional para se precaver, né? Aham. Dessas situações. Bem, o que você apontaria como pontos positivos e negativos da profissão? Bom, positivo é você ter liberdade de ter fazer o seu salário, né? Você cobrar ali, pelo menos na minha área, assim, como autônomo, como empresária, a gente tem essa liberdade. É claro que há um mercado e as pessoas confrontam, né? Comparam o que X cobra, o escritório cobra X, outro cobra Y, né? E a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Esse é um ponto positivo. E também a liberdade que você tem de criar o seu horário, a sua rotina, entendeu? Você não tem que ter um modelo padrão de A, B e C. Você tem que saber como é que você. É igual uma casa. Você tem o seu filho, sua casa, seus costumes, você vai fazer de acordo com o que você acha. Você não é obrigado a fazer igual sua mãe faz, né? Você tem as suas regras, entendeu? Então, esse é um ponto positivo, eu creio que em qualquer profissão. Agora, dentro da contabilidade, de fato, os pontos muito negativos, assim, muito preocupantes de fato, é porque a gente está lidando, o médico lida com vidas, certo, Andréia? Ele tem responsabilidade, ele tem juramento sobre cuidar de vidas, né? Fazer o possível para manter a saúde do paciente. E na contabilidade você está lidando com o dinheiro dos outros. Você está lidando com o dinheiro dos outros, capital dos outros. Teve um funcionário aqui, quando ele entrou, eu falei, olha, pelo amor de Deus, se você tiver que colocar se você colocar um zerinho a mais, para você é só um zerinho a mais. Aonde era 100 e você colocar 1.000, para você é só um zerinho a mais. Para o cliente, é dinheiro. Para o cliente, aonde era 100, passou a ser 1.000. Então, você tem que ter atenção no que você faz, né? Eu falei, eu lembrei desse detalhe agora, porque a gente tem essa responsabilidade em ser transparente com o cliente, entendeu? E uma coisa muito séria, a gente tem prazo para declaração, tem prazo para entrega de documentos, tem prazo para, por exemplo, salário, o funcionário tem que receber até o 5º dia útil. Então, você tem que mandar antes, entendeu? É onde acontece de você, o cara manda, falta 3 dias ou 4 dias, ele manda no final do dia. Aí, no dia seguinte, que é o 5º dia útil, esse documento já tem que estar na mão dele. Não, mas eu te mandei ontem, mandou ontem, 6 horas da tarde. Entendeu? Então, é onde surge ter que trabalhar até mais tarde, ter que dar conta. E essas responsabilidades, documentos de funcionários, homologação dentro do prazo. O cliente tem que estar ciente disso, a gente tem prazo para homologar. Se perder prazo, tem multa porque perdeu prazo. Se eu tiver que homologar alguém hoje, e eu só vier amanhã, amanhã já tem uma multa. Se eu não mandar para a empresa, tem uma multa de mais um salário, homologação fora do prazo.
coisa de um dia. Então, um ponto negativo também, que a gente sempre atende, mas é uma responsabilidade muito grande, a gente sempre para aqui 10 dias no Natal, 10 dias no Carnaval, mas a gente fica com o celular agarrado, porque eu dou liberdade, ó, estamos em recesso, qualquer emergência, ligar para a Sônia ou Anderson. Pode ligar. Então, André, às vezes a gente está viajando, está o telefone tocando, entendeu? A gente atende o cliente, né? Só não fora do horário comercial, Aham. né? E sábado e domingo. Mas, por exemplo, se eu estou de férias hoje, estou de férias, o contador, ele não pode ficar fora totalmente, ele tem que estar acessível ao cliente. Ainda que você fale assim, olha só, quando eu retornar, eu vou resolver isso para você, mas ele quer te ouvir, Sim, ele precisa te ouvir. Sábado e domingo, não. Depois do horário do expediente, não. Mas, de repente, hoje é segunda-feira, eu estou em casa, eu estou de férias. Tá bom, mas eu estou precisando, Sônia, falar com você. Então, ele tem que ter acesso, sim, à contabilidade, a não ser que seja um feriado, um final de semana ou fora do horário comercial. sim. Fora disso, não. Você está em recesso 10 dias no Natal, 10 dias no Carnaval, mas o cliente está lá com a loja aberta. E se bater um Uhum. fiscal? E se morrer um funcionário? Se o funcionário pediu demissão, ele tem um prazo para receber. Está entendendo, André? Então, Sim, com certeza. isso tudo a gente, pre- a gente precisa atender o cliente. Se é legal porque é seu cliente. Mas, na verdade, você não relaxa. Eu viajo, eu fico com o celular, né? Fico com o celular na mão, atendo o cliente, eu só peço para não ligar para o funcionário. Entendeu? Eu tenho um linkzinho que eu mando para os clientes, né? Uma linha direta de transmissão no Zap, eu boto qualquer coisa, ligar, qualquer necessidade, qualquer emergência, ligar para a Sônia ou o Anderson. Nunca boto para ligar para funcionário, porque depois fica, eu estava de licença, eu estava em casa, fulano me ligou. Aí chega comentando com aquele tom de reclamação. Então eu falo, olha, não atende. Que eu acho que está reclamando, não atende. Se é para ligar, liga para mim. Aí eu peço para o cliente ligar para mim. Sim. Então, isso aí você nunca está totalmente desligado. Eu, pelo menos, estou sempre ligado, atendendo, respondendo cliente, entendeu? Então, isso é bacana? Eu, particularmente, acho que sim, porque eu vou estar sempre à disposição. Está entendendo? Mas, por outro lado, você nunca relaxa totalmente. Você nunca relaxa Aham. totalmente por causa disso. E essas responsabilidades de repente, você perder um prazo, né? Ou você fazer uma coisa errada. Então, a gente tem esse boletim de assinatura, é justamente para isso, para a gente ligar, atender. Hoje mesmo eu tive dúvida aqui no funcionário que ficou um período de licença. Então, ele tem um período que, se ele ficou mais de 6 meses afastado, ele perde o direito às férias, Aham. entendeu? Se não tiver vencido. Aí eu falei, gente, eu sei que tem isso, mas deixa eu confirmar. É qual o período? É dentro do período aquisitivo. Então, a gente tem essa liberdade. Você liga para o seu boletim de assinatura, ele te esclarece. Aí, se eu não sei, se eu não estou alinhada com tudo, aí acontece de você, o cliente paga a maior. Depois ele descobre, ou ele paga a menor. O funcionário bota na justiça, Sônia, você deixou de botar isso aqui. Entendeu? Então, é isso, é dinheiro. O médico lida com vidas e nós lidamos com o dinheiro do povo, dos clientes. Então, isso é muito sério. Muito mesmo. E aí, isso já é um trampolim para a nossa próxima pergunta, que é: quais as habilidades ou qualidades, ou como seja, né, que você considera imprescindíveis para um profissional da contabilidade, seja técnico, seja de ensino superior, né? Quais habilidades, assim, você já falou aí da organização, É. agora tem, né, com todo esse relato, a questão de estar atento, mas tem mais alguma que você Uhum. consideraria, assim, imprescindível? Imprescindível, eu acho que qualquer profissão, responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilidade, não é porque não é a sua empresa que você não vai ter responsabilidade. Né? Porque se você pega uma empresa, você tem responsabilidade sobre ela. Na área fiscal, contábil, departamento pessoal, é claro que é como eu já disse, tem coisas que ficam lá na empresa. Aí
se ele não é transparente com você, outro dia eu até comentei com o cliente, André, eu falei, eu conheço a sua empresa pelo que você me envia. Se você fatura 10 mil, eu vejo a tua empresa com faturamento de 10 mil. Se você fatura 100 mil, eu não conheço a sua empresa com esse porte. Porque você está, é claro, sonegando, mas para a gente, para a contabilidade, a gente está vendo a empresa, a visão que a gente tem da empresa é essa. Está faturando 10 mil. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que é a responsabilidade lá da empresa, é claro. Mas a nossa maior responsabilidade, o que a gente tem que ter assim de primordial é responsabilidade sobre o que cabe a você fazer, o que cabe a você e o que cabe à empresa. Então, tem que ser uma pessoa responsável, organizada, equilibrada, né? E essa responsabilidade traz tudo, traz datas, traz não esquecer das coisas e tá sempre se inteirando, procurando saber as mudanças que houve, né? O que o governo traz de novo. Por quê? Porque você está entre o governo e a empresa. O cliente ele não vai lá no Planalto, ele não vai lá na porta do presidente para reclamar, nem no Senado para reclamar, ele vai reclamar com a contabilidade. Sim. Entendeu? Então, nós fazemos a ponte do que o governo cobra, do que a empresa tem que pagar. Então, somos nós que emitimos esses documentos. Então, nós temos que ter resposta para isso. Ah, mas você mandou isso por quê? Porque o governo está mandando fazer assim. Entendeu? Uhum. Então, a gente precisa disso, né? Tem que estar sempre atualizada. Se Então, você tem atualizando, que é ter verdade. responsabilidade. Você tem que Sim, ter. Isso aí é essa palavrinha-chave. Responsabilidade sobre aquilo que você faz, entendeu? sim, verdade. E isso envolve muita maturidade, né, Sônia? Porque, Maturidade, com como você certeza. colocou, não tem a ver com idade, mas tem a ver com maturidade e responsabilidade, não é? Porque se É. lidar com vida é importante, lidar com dinheiro também, né? Como você trouxe o exemplo do médico. Lidar com dinheiro, porque é o bem da pessoa, é ali que ela Uhum. investe o suor do trabalho dela. E então, assim, é de fato uma profissão que exige, assim, não que, como você falou, né, todas as profissões, mas assim, tem algumas que têm um ponto delicado demais, né? E no caso da contabilidade é essa questão, você está lidando com a renda, com o patrimônio da pessoa, né? Ou É. daquela empresa. Enfim, Eu vamos lembrei, só relembrar aqui que você tinha falado, né, que existe o técnico de contabilidade que ele pode ser autônomo, como é o seu caso, existe aquele que pode trabalhar empregado. A mudança que existe na jornada de trabalho tá ligada a esses dois tipos de atuação, o autônomo e o empregado, ou tem uma outra situação em que pode haver uma mudança na jornada de trabalho? na verdade, existe só essas duas linhas, que é o autônomo ou o CLT. E o CLT, a lei, são 44 horas semanais, né? Entendeu? 44 horas semanais que ele pode trabalhar, é, acho que 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta, porque aí ele já está pagando o sábado, ou 7 horas e 20 minutos por dia, já tendo que trabalhar de segunda a sábado, e ele ganha o domingo. Isso Há aí, alguma mudança? Desculpa, Sônia, só para eu não esquecer. Há alguma mudança para quem é funcionário público dentro dessa área? sim, Nessa... tem a atuação inclusive tem aqui a tia do meu filho, ela é uma contadora formada, ela trabalha dentro da prefeitura, né? Eu não tenho nenhum vínculo com nenhum órgão público, só privados, tá? Mas eu sei que tem sim. Ela tem lá, não sei se ela está com carteira assinada hoje, porque ela é aposentada, já está aposentada, mas também tem essa parte aí que a pessoa também pode trabalhar nos órgãos públicos. E tem E a muito isso. jornada de trabalho é a mesma? Sabe dizer se Não, tem alguma não mudança? obrigatoriamente às 44, né? Uhum. Inclusive, assim, é no máximo, Andréia, porque tem as horas extras, né? No caso, Sim, no meu caso aqui, eles não trabalham as 44 horas. Todos os dias são 15 minutos a menos, mas são, né? Se fosse puxar mesmo, eu não teria. Meu horário, assim,
É claro que a gente tem 1 hora de almoço, 15 minutos de lanche, né? E até brigo se não parar para lanchar, não quer lanchar, não lancha, mas vai ter que parar, Uhum. entendeu? Até outro dia meu filho estava falando, por que que você não vai lanchar? Eu falei, tá, vou sair 15 para as 6 porque eu não lanchei, né? Então eu faço questão que tire esses 15 minutos, mas ainda assim, mesmo tirando esses 15 minutos, o meu pessoal, eles trabalham menos de 44 horas semanais. Eles não trabalham as 44, o que não pode é ultrapassar. Mas é Sim. claro que no setor público, né, eu entendo que é até menos, entendeu? Entendi, entendi. A possibilidade de freelancer que você citou aí é, por exemplo, em períodos de imposto de renda, né? De declaração de imposto de renda. Isso seria um tipo de trabalho freelancer na área de técnico de contabilidade? Pode ser também, pode se considerar, ou a pessoa menos sabendo pode trabalhar em casa, Sim, entendeu? entendi, entendi. É Ok. só, é só meio ruim assim, porque é muita responsabilidade você lidar com isso também, porque é bom fazer, é bom receber porque fez, mas tem que estar atento, porque se cair em malha você vai ter que responder. Com certeza, com certeza. Uhum. Existe nessa área de técnico de contabilidade, Sônia, algum risco para a saúde, assim, alguma situação insalubre, alguma atividade que seja considerada insalubre? Ah, risco químico, acredito que não, né? Mas algum risco físico, assim, psicológico para a saúde do trabalhador nessa área? Nesses 30 anos, assim, você considera algum? O que existe de fato, André, é postura, né, na cadeira, né, Hum. uma cadeira que eu sempre me preocupo com isso, uma cadeira mais confortável, porque é coluna, né, no caso, e ficar muito tempo sentada também, geralmente dá má circulação, mas aqui também a gente tem liberdade de andar. Eu já trabalhei em escritório, que inclusive o meu primeiro escritório, você era controlado até quantas vezes você levantava da mesa, né? Mas a gente não, a gente tem a gente tem liberdade de andar, mas isso aí são 2 pontos, coluna e a circulação, né? Porque você fica bastante tempo sentado. Na verdade, físico, o que eu vejo é isso, né? E a mente, que tem dia que você sai com a mente pegando fogo do escritório, mas no mais não. Agora, químico não há, né? O que ocorre é um bom ambiente de trabalho, entendeu? Eu, pelo menos, eu me preocupei, eu queria muito ter uma sala com 2 toaletes, porque um é nosso e outro para atender a quem vem aqui no escritório, porque quando o funcionário vem receber ou trazer documento, nós atendemos. E ele, posso usar o banheiro? Eu não gosto da gente usar o banheiro que todo mundo usa. É claro que a minha demanda não é grande, mas o pouco que vem eu uso o banheiro, né? Aí tem um banheiro para o pessoal de fora e tem o nosso. Isso aí é um ponto que eu faço questão. O outro é água, no caso. Aqui no meu prédio tem a caixa d'água e tal, mas eu compro água direto, entendeu? Uhum. Eu compro água porque eu não sei se a caixa está limpa. Sim, Então, a gente compra água, faz café com água filtrada. Isso aí é uma preocupação de cada escritório, de cada um, sim, entendeu? E manter isso. Eu tenho local para eles se alimentarem, tem um micro-ondas, tem uma geladeira para ficarem bem, faz um café, guarda uma fruta, compra um leite, toma leite. E assim, a gente procura procura, né? Não vou dizer dar o melhor, que eu acho que tem muito melhor por aí, mas é isso. E na questão física, é de fato a postura que cada um assim tem que procurar ter uma postura na cadeira. sim. Mas isso realmente incomoda. Ficar muito tempo sentado, isso aí de fato não é legal. Entendeu? Entendi, sim. E dar essa liberdade, claro, desde que haja responsabilidade, como você falou, né, que é o primordial, ao funcionário, é importante para que alivie as suas tensões também, né, e ele possa estar prestando um bom serviço para o cliente, né? É E verdade. essas tensões mentais, que já é grande a tensão mental, né? A Uhum. exigência de uma atenção mental intensa, né? Então, ter aqueles momentos para aliviar um pouco a tensão, para recomeçar também é importante, né? É É bem verdade. interessante essa questão. Nós já estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. E para finalizar, Sônia, dentro das suas considerações finais, que conselhos você daria a jovens
que estejam olhando com interesse essa área da contabilidade, ou mesmo adultos, né? Porque, pelo que você falou dentro da sua trajetória, quando você decidiu por essa área, você já era uma pessoa adulta, de repente a gente está sendo assistido por algum adulto aí que esteja também querendo migrar de carreira. Que conselho você daria para essas pessoas aqui hoje no nosso podcast a respeito da atuação como técnico de contabilidade? Então, o que eu posso dizer é assim, se você está procurando uma profissão e acha bacana essa parte de contabilidade, isso só não é o suficiente. Você tem que entender os graus de responsabilidade que tem que ter em cima de tudo isso, conforme qualquer profissão. Sendo assim, se você quiser fazer o técnico e já entrar no mercado como técnico, mas não deixando de fazer a contabilidade, a faculdade, porque no meu caso acabou, eu não consegui fazer por tempo, por uma série de situações que aconteceu, mas que aconteceram, né, comigo, mas eu fui me envolvendo, fazendo curso, me aprimorando, tirando dúvidas. Eu ia para a Receita Federal e perguntava, e tirava dúvida, ia para a prefeitura, inspetoria do Estado. Então eu fui aprendendo. A minha faculdade já na atividade, né? Então, assim, mas se você puder fazer um nível superior, é muito bom. Por quê? Porque eu tenho convicção dos meus conhecimentos dentro da área, mas ainda há discriminação, ainda há pessoas de olhar, ué, você, não, mas você ainda é técnico? Eu já tive situação de eu pegar empresa de contador mesmo, sabe, que fez, acho que ele era até pós-graduado, e eu peguei muita besteira na empresa. Eu tô com essa empresa até hoje. Eu tenho Hum. 7 anos, mas quando veio dele para mim, a pessoa pagava muito mais, né? E eu vi muito erro. Por quê? Porque, na verdade, eu não sei se ele deixava na mão de funcionários. Então, eu sinto que há, sim, alguma discriminação, o fato de você não ter o nível superior. Tá, mas assim, em momento algum eu vou me rebaixar e dizer que eu tenho menos valor do que um que já tem um nível superior. Por quê? Porque eu sei o que eu faço, eu sei o que eu já aprendi, né? E eu sei o quanto eu sou responsável com o trabalho, entendeu? Então, eu procuro dar total assistência aos meus clientes, eu não deixo, né, e nada em aberto, nenhuma dúvida, procuro atender o máximo possível. Mas assim, se você quer entrar no mercado, é bom, vale a pena, vale a pena. Entra mesmo, se possível, entra como auxiliar de escritório, faça um técnico e futuramente ingresse na faculdade, porque vai abrir um leque muito grande na sua vida e você vai conseguir um mercado amplo de trabalho, amplo. Mesmo que não seja exclusivamente no escritório contábil, mas você tem liberdade de fazer serviços em casa, de ter algum serviço paralelo, fazer um freelance, banco, sabe, um concurso. Então, é sempre bom, porque vale a pena. Assim, o que eu tenho a dizer é isso. Então, você podendo, faça sim, né? Eu sei que vai ser mais um concorrente, mas isso não me assusta, entendeu? E vale muito a pena, mas é claro, com total responsabilidade para a gente continuar honrando essa categoria, né? E também tem o conselho de contabilidade, que tem cliente que ele pode te denunciar lá no conselho, o seu conselho ser cassado, porque eu pago o meu conselho, né? Eu pago o meu CRC anual, eu pago o CRC do escritório, pago o CRC do Anderson, então são três CRC que a gente tem que pagar, anuidade do Conselho de Contabilidade. Uhum. Então, se você fizer alguma coisa que desagradou, o cliente pode chegar lá e te denunciar, e o seu conselho ser cassado, né? E você ser notificada, e é muito ruim isso. Então, tem que, em todos os aspectos da nossa vida, temos que honrar. E no sentido profissional, ainda mais, né? A nossa vida como pessoa e no sentido profissional, entendeu? Que a gente possa honrar o nosso trabalho e procurar fazer o melhor. E outra coisa, ser transparente e honesto com o dinheiro dos outros. Eu já vi tanta história, eu já vi muita coisa que não vale nem a pena contar,
para não dar brecha, né? Mas, assim, falta de honestidade com o cliente. Falta de honestidade. Hoje eu não pago mais guia de cliente, mas eu já paguei muita guia de cliente. Muito do cliente me dá, e ele saber que o dinheiro estava comigo e eu apresentar a guia paga. Né? Uhum. Isso aí é um ponto muito, muito sério. Se a pessoa também não for vigilante nessa área, a pessoa acaba errando. Porque você está lidando com o dinheiro dos outros. Entendeu? Mas vale muito a pena, é um mercado bom, né? E é isso aí, tá bom? Tá bom, Sônia, que tempo precioso aqui te ouvindo, aprendendo, né, com tanto tempo de experiência aí nessa área da contabilidade. Então, a gente vai ficando por aqui. Você que esteve com a gente aqui até agora, avalie, realize, agradece aqui a sua companhia. Foi bom para você? Compartilha, curte aí o nosso canal, se inscreve para você ser notificado das próximas publicações. Tá bom? Sônia, nós agradecemos aqui mais uma vez a sua participação, tá bom? Que Tá Deus bom. abençoe aí o seu escritório SAS com Contabilidade e deixa aí os seus contatos, né? Para quem quiser conhecer o seu escritório, quem estiver precisando de serviços de qualidade na área de contabilidade aqui na região de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ou de repente algum outro estado, mas que se possa fazer aí à distância. Hoje contamos aí com a tecnologia. Como é que o pessoal te encontra, Sônia? Então, nós temos nosso e-mail, né? É sascom.contábil@gmail.com, tá? Nós trabalhamos com empresas também fora do Rio, e aí é isso. Precisar, pode mandar um e-mail para a gente, Tem tá? A página nas princípio, redes não. sociais. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você que tiver interesse em conhecer melhor o trabalho de SAS com contabilidade, ali como técnica responsável, Sônia Regina Stanislau aqui com a gente hoje. E Você Paulo pode vir Anderson. aqui e Anderson, Paulo Anderson, né? Paulo Paulo Anderson Anderson, também é ele uma é empresa graduado, né? familiar. Isso mesmo, é uma Uhum. empresa familiar, né? É sócio também da Sônia. Então, vamos deixar tudinho aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para você entrar em contato com eles, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Avalie, realize e agradece a sua companhia. E fique Uhum. ligadinho que já já tem mais publicações aqui para vocês da nossa mostra de profissões. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fica com Deus. Tchau. Tchau.